Fala pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma trilha do RH Top 5. O evento tá bombando e aqui a gente segue com a nossa trilha de RH Tech para falar sobre um dos grandes assuntos do momento, que são as tecnologias que estão mudando o RH no Brasil. Bom, eu sou Bruno Piai, editor de conteúdo do Grupo Top RH. Eu sou um homem branco, tenho cabelos curtos e castanhos, olhos castanhos, tenho barba e bigode curtos. Estou com uma camiseta branca florida e atrás de mim um fundo branco. E agora eu vou apresentar a dupla que vai nos conduzir a esse universo aí de transformação digital, de tanta mudança bacana que a tecnologia vem trazendo ao mercado de trabalho. Começo pelo Marcelo Porto. Ele é diretor de produtos, inovação e IA da LG Lugar de Gente, que neste ano foi indicada à categoria Tecnologia para Gestão de RH. Marcelo, seja muito bem-vindo ao SINC 2025. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui dividir experiências e trocar ideias nesse evento. Sou Marcelo Porto, diretor da LG, sou um homem branco, tenho 48 anos, cabelos curtos, estou com uma camisa listrada e para mim vai ser um prazer aqui compartilhar um pouco dessa experiência. Atuo já há 26 anos com tecnologia para RH. Estamos num momento único aí, onde temos IA e uma série de tecnologias que vamos falar aqui durante esse evento. Então, mais uma vez, é um prazer estar com vocês esses minutos aqui. Maravilha, seja muito bem-vindo, Marcelo. E chamo também agora a Vanna Fiorini, ela é que é diretora de serviços de RH da Sodexo, este ano indicada à categoria Restaurante Corporativo. Vanna, seja muito bem-vinda ao SINC 2025. Obrigada, Bruno, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer trocar com vocês aqui, como tu disse, né? O assunto do momento, tecnologias, principalmente em RH. Então, eu sou Vanna Fiorini, uma mulher branca, tenho cabelos longos, olhos castanhos, e hoje visto um casaco preto, e ao meu fundo aqui tem uma parede de cor clara. Show de bola, pessoal. Sejam muito bem-vindos, então, devidamente apresentados. Então, aqui abrindo o nosso papo. Bom, gente, como este conteúdo é exatamente para falar sobre como as tecnologias estão mudando o RH, então nada mais justo do que, primeiro de tudo, entender como as tecnologias estão mudando o RH de vocês. Marcelo, eu queria começar então por você, com você falando um pouco sobre. A gente fala muito hoje, né, sobre esse mix de tecnologia e humanização no RH. Ah, mas se o RH ficar muito tecnológico, ele vai ficar menos humano. Se o RH ficar só humano, ele vai ficar ultrapassado se não tiver as tecnologias certas. Enfim, dentro desse debate, dessa discussão, queria que você pontuasse como está essa relação aí de tecnologia com RH aí dentro da LG Lugar de Gente. A LG, além de ter o seu próprio RH, é uma provedora de RH para as maiores empresas do Brasil. Então, eu vou responder nesse cenário não só sob o ponto de vista nosso, interno, mas o que a gente tem visto nessas empresas. Na prática, apesar de serem feitas por pessoas, uma grande parte das atividades são operacionais e são repetitivas ainda no RH de hoje. Então, a gente tem a ilusão de que essas atividades trazem humanização, mas muitas vezes elas talvez nem estejam sendo percebidas pelo funcionário final. Por exemplo, solicitações de dúvidas para o RH e solicitações transacionais, isso não agrega tanta humanização para o funcionário. Então, eu vejo que tecnologias como assistente de IA conversacional, que traz aí uma linguagem mais fluida, um tom de voz mais amigável, vai trazer para as atividades transacionais um pouco mais de humanização na medida em que ele deixa de interagir com o sistema frio e passa a conversar com alguém. Está certo que não é uma pessoa, mas interage de uma maneira muito mais humanizada, consegue entender, mesmo se eu escrever errado. Então, a gente entende que essa parte operacional, e uma vez tendo isso resolvido, aquelas pessoas hoje que ficam no RH dedicadas a essa atividade, aí sim vão poder trazer essa humanização, atuando mais próximos nos feedbacks, em planos de carreira, ajudando ao desenvolvimento dos profissionais. Então,
a tecnologia ela vai ajudar nessa humanização de duas maneiras. Uma que vai humanizar as atividades mais transacionais, que são chatas para o funcionário, às vezes tem que entrar num sistema difícil, isso vai passar a ser uma conversa com alguém que ele nem vai saber que é um robô, vai ser uma coisa humanizada. E ao ficar, vamos dizer, livres dessas atividades operacionais, o RH também vai conseguir se dedicar em atividades mais próximas, mais humanas para o funcionário. Então, eu entendo que essas tecnologias vão conseguir trazer a modernização tecnológica e, ao mesmo tempo, a humanização nesse viés que eu coloquei para vocês aqui. Muito bom. Ô, Vana, na Sodexo a gente segue mais ou menos por esse caminho também. Como que está esse vínculo do RH com a jornada aí de transformação digital? É isso aí. Sim, a gente vai por esse caminho mesmo, né, Bruno? O desafio aqui é realmente salvar tempo desse time de RH. A gente sabe que nós somos uma comunidade bastante atribulada, com muitas coisas, né? Então, a tecnologia, quando ela vem para salvar o tempo desse time, para que justamente a gente possa investir mais tempo cuidando das pessoas, desenvolvendo, trabalhando os pontos que a tecnologia não substitui, né? É onde a gente vê esse ganho. E na Sodexo a gente tem buscado isso incansavelmente. Nós temos um desafio, porque nós somos quase 48 mil pessoas no Brasil, distribuídas em todos os cantos desse país, né? Então, nosso time ele não está concentrado em um único lugar. E o que a gente tenta e busca é justamente trazer essas tecnologias para que a gente tenha um alcance maior nessas pessoas, os nossos colaboradores, porque nós somos um time de RH que para 48 mil pessoas somos ainda, né, é um desafio o alcance, então a gente tem que fazer uso dos recursos tecnológicos para sobrar mais tempo e a gente poder cuidar das nossas pessoas. Ô, Vana, quando você fala em 48 mil pessoas, eu imagino o tamanho do desafio para o time de RH. Uhum. E dentro desse cenário, a tecnologia é ainda mais crucial. Como vocês falaram, né, de reduzir um pouco aquele trabalho, como o Marcelo trouxe, às vezes chato e mais Uhum. operacional e de fato assumir uma postura um pouco mais estratégica. Mas o quanto que isso é desafiador quando você tem um quadro de colaboradores tão extenso como esse? Como que vocês trabalham esse mix de, poxa, a gente precisa de elementos facilitadores, é difícil que o RH consiga atender sozinho 48 mil pessoas, mas não deixando de lado essa humanização, a empatia, o entendimento de que são 48 mil pessoas, mas cada uma delas tem a sua individualidade. Sim. Então, também, como que vocês atuam nesse sentido de que, olha, a gente precisa sim ser mais digital, mas a gente também não está perdendo nosso lado empático, nossas soft skills, a gente está se desenvolvendo nesse sentido para atender tanta gente da melhor forma. É desafiador, viu, Bruno? Mas o que a gente faz e a nossa estratégia, né, acho assim como grande parte das empresas, é a gente treinar, capacitar os líderes, porque a disciplina de gestão de pessoas, ela é a responsabilidade de todos, né? Todos nós somos responsáveis por cuidar um dos outros. E então nosso RH, por nós temos uma limitação de quantidade de pessoas para alcançar 48 mil pessoas, a nossa estratégia é a capacitação dos gestores, né? E principalmente quando a gente fala então do uso da tecnologia, é comum a gente investe em tecnologia que também libere o tempo do gestor para que ele possa cuidar das pessoas dele, né? Porque se eu encho o gestor de rotinas administrativas e deixo o tempo dele muito ocupado com isso, ele tem tempo para cuidar do time, né? Então a estratégia é essa, cuidar de quem cuida, né? Treinar, capacitar, trazer a consciência da necessidade do cuidado com as pessoas. Através do gestor a gente alcança essas 48 mil pessoas que estão espalhadas aí em mais de quase o Brasil inteiro, 25 estados e mais o Distrito Federal. Você trouxe esse ponto da capacitação, que obviamente é fundamental para qualquer circunstância, para qualquer área. E aí, Marcelo, você que inclusive tem inovação IA no próprio cargo,
Como que é essa jornada de desenvolvimento, de capacitação com os RHs e os líderes para essas novas tecnologias de hoje em dia? Porque da mesma forma que é muito importante a gente, obviamente, trabalhar todo o contexto da IA e tudo mais, como que a gente equilibra para que isso não crie, de certa forma, uma dependência, um relaxamento em torno dela? Então, como que vocês trabalham também essa parte da capacitação para mostrar que, olha, tudo bem, vocês têm as responsabilidades humanas, mas a gente precisa também integrar o digital, o moderno, a automatização aí ao trabalho de vocês. Como que a gente equilibra esses pratos? Implantar IA não é uma questão de tecnologia, eu diria que é uma mudança cultural. Então, os desafios são os mesmos de uma mudança cultural, que não é simplesmente implantar um sistema, dar o go live e vamos adiante, porque como algo ainda está sendo descoberto, você tem várias aplicações. Você pode estimular o seu time, e é o que a gente tem feito na própria LG, para usar a IA, para buscar produtividade nas suas áreas, independentemente da área de RH, o time comercial, time de finanças, o time jurídico, para poder consultar jurisprudências, enfim, existe uma série de agentes criados, mas trazendo especificamente para o RH, o que a gente percebe muito é a criação de agentes de IA para atender para o autoatendimento. O grande volume de atendimentos da RH hoje está no autoatendimento, que é funcionário querendo saber por que descontou R$ 200, por que não pagou essa hora extra. Ainda mais numa Uhum. empresa de 48 mil funcionários, muitas vezes as empresas têm 5, 6, 10 funcionários que estão lá simplesmente para dar esse atendimento básico. Nós não estamos aqui falando de desenvolvimento de liderança, não estamos nem falando de competências, de avaliação de desempenho, de learning. Estamos falando de responder dúvidas simples do operacional, que ganha pouco e qualquer R$ 20 na sua folha de pagamento faz diferença. Então, esse processo em si, eu diria que numa jornada de adoção de tecnologia, este talvez seja o primeiro, de você tirar, desafogar essa com os assistentes. Ao longo do tempo, aqui trazendo uma historinha que coincide inclusive com a história dos bancos e de outros, o atendimento ao colaborador, a gente mede a maturidade. Então, no início era Uhum. atendimento do balcão, depois atendimento com portal web, depois mobile, mais recentemente chatbots, que eram legais, mas tinha hora que você cansava, que ele ficava repetindo a mesma coisa, não entendia o que você estava falando. E agora nós estamos na era da inteligência artificial dos assistentes. Eles não só trazem uma nova forma de interagir, como eles democratizam o acesso. Por exemplo, de 48 mil funcionários, imagino que nem todos tenham acesso a um portal de autoatendimento que ele consiga lá. E talvez nem todos possam ter uso do mobile, porque não tem Wi-Fi liberado, ou vão pedir Wi-Fi para a empresa, vão começar a dizer que estão trabalhando. Então, existem barreiras, mesmo com as tecnologias atuais. A IA conversacional no WhatsApp, ela dá um bypass em tudo isso, porque o WhatsApp está na mão de todo mundo e é conversacional, então não é difícil. Então essas novas tecnologias, elas têm trazido uma inserção de mais pessoas, não pela tecnologia em si, mas pela forma como se dá a interação com essa tecnologia, através de um canal disseminado, que é o WhatsApp, e através de ser conversacional, ou seja, eu não preciso saber, eu tenho que clicar nesse botão para fazer alguma coisa. Eu só preciso saber o que eu quero e falar o que eu quero, e aquela demanda passa a ser atendida. Então, nós vivemos aí diversas ondas de tecnologia. Essa, sem dúvida, é mais uma onda bastante relevante que vai trazer mudanças significativas. Estamos apenas no começo dessa jornada. Ô Marcelo, e na sua visão, principalmente atuando com toda a gama de clientes, com a LG Lugar de Gente tem, com o acompanhamento que vocês têm de mercado e tudo mais, o quanto você sente que as empresas estão maduras nesse processo? É mesmo tão complexo quanto se faz parecer algumas vezes? Porque há alguns anos a gente debatia que, poxa, o RH é sempre o último setor a ter um investimento em tecnologia. Às vezes criava-se até alguns preconceitos de que o RH não sabe lidar com tecnologia, o RH vai começar a se perder dentro desse processo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses estereótipos, entre aspas, em torno do RH
e o quanto de fato esse processo de adaptação, de inovação, de mudar a cultura por meio da tecnologia, ele pode ser mais simples do que se pensa, ou de fato ele é tão complexo quanto se diz? Eu diria que há um tempo atrás o RH dependia muito de TI para escolher as opções. Acho que com o sistema em nuvem, onde não precisava entender de parafernália, de servidores, já deu uma certa autonomia para o RH. A gente percebe que hoje o RH tem muito mais autonomia nas decisões. Se antes TI sentava na mesa como talvez um decisor principal, hoje ele passou a ser um advisor, mas a necessidade de negócio prevalece e o RH consegue sozinho encontrar soluções, comprar soluções. Antes isso não era possível. Isso tende a ficar cada vez mais comum. Nós, enquanto fornecedores de sistema, trazemos facilidade não só para o uso do software, como para o entendimento, integração desse software, porque uma preocupação é, vou comprar um software, mas como que ele vai se integrar no meu ecossistema? Então, os Uhum. softwares têm ficado cada vez mais acoplados e mais simples. Ao mesmo tempo, mais poderosos e mais simples é o que a tecnologia tem nos demonstrado ao longo da história aí. A gente consegue mais coisa com mais simplicidade e a IA, sem dúvida, tem trazido esse ganho e vou insistir que isso é só o começo. Na nossa visão, eu vou chegar para o meu assistente e falar, calcula a folha, confere para mim e me manda só o que você achou de diferença e eu vou dizer, ó, ajusta essas diferenças baseada nisso e nisso. Então, estamos trabalhando no início no autoatendimento, mas com o tempo nós vamos ter um agente que vai me ajudar a recrutar, um agente que vai me ajudar a fazer folha, e aí vem o dilema que você colocou. Nós vamos automatizar ou vamos humanizar? Então, aquelas atividades que são repetitivas e o que eu preciso fazer, essas com certeza tendem a assumir. As atividades que eu agrego valor, conhecimento humano, a sensibilidade, essas eu entendo que vão permanecer e vão existir dois RHs. O RH que usa IA e o que não usa IA, e provavelmente o que usa IA vai prevalecer, porque não é uma questão se a IA vai prevalecer sobre o humano, mas quais são os humanos que vão usar melhor aquela tecnologia, como foi historicamente. Na Revolução Industrial já existia esse medo de perder o emprego, e a gente automatizou Uhum. umas partes, e aquele operário virou gestor. Então, estamos passando por uma mudança parecida, só que traz as mesmas inseguranças que mudanças anteriores tão fortes quanto essa que estamos vivendo no momento. Muito bom. Vano, o Marcelo falou desses dois RHs, né? O RH que usa IA e o RH que não usa IA. Bom, focando um pouquinho no RH que usa IA, esse RH mais avançado, como a gente fala muito, né, sobre essa questão da automatização, que abre tempo, espaço para RH ser mais estratégico, para RH ser mais humano e tudo mais. Eu queria que você pontuasse um pouquinho o que de fato é isso na prática. Porque hoje a gente fala tanto do RH sentado ali na mesa dos decisores e tudo mais, mas quando a gente está falando do trabalho no dia a dia, poxa, tudo bem, como o Marcelo pontuou também, agora a gente tem o chatbot, agora a gente tem as tecnologias que deixam o RH menos DP e fazem o RH ser mais RH de fato. Mas o que, que é ser mais RH de fato? Qual que é o ganha-ganha nesse sentido para que de fato, poxa, agora o RH tem um novo papel, uma nova estrutura, uma nova responsabilidade, então ele também é mais humano. O que é esse novo RH? Olha, Bruno, acho que, como o Marcelo trouxe, né, a gente ainda tem, o RH tem as intenções, sabe o que precisa fazer, sabe onde precisa investir a sua agenda, onde precisa investir o seu tempo, mas o que acontece na prática, respondendo objetivamente a tua pergunta, é que no dia a dia, na rotina desse time, não só do RH, como eu falei também dos gestores, mas muito do RH, é uma rotina muito tomada por questões administrativas, burocráticas, do relatório, da lista de presença, do atendimento da dúvida básica, né? A própria folha de pagamento é um processo que envolve muitas rotinas administrativas. Nós temos um sistema que calcula a folha de pagamento, mas existem vários outros processos periféricos de conferência, de lançamentos, né?
que rodeiam essa folha de pagamento e que tomam muito do tempo das pessoas. E a gente acaba competindo, trazendo para a realidade aqui da Sodexo, né? Nós temos ali o time da folha de pagamento que responde para mim, são quase 90 pessoas, e a gente o tempo inteiro tenta conciliar o tempo de fazer o dia a dia da folha de pagamento com o tempo para trabalhar melhoria, melhorar a experiência do colaborador nos processos de RH, e a gente acaba passando, tendo que muitas vezes fazer escolhas entre fazer o básico da folha de pagamento, que é a nossa prioridade, obviamente, que a gente precisa fazer bem feito, e fazemos isso muito bem feito, mas gostaríamos de ter mais tempo para investir em melhoria de processo, simplificação, coisas que tragam maior eficiência para o gestor e para os colaboradores. Então, na prática, acho que o RH do futuro é isso, é aquele RH que investe muito menos tempo no repetitivo, na rotina, e muito mais tempo olhando para a experiência, para a jornada, para o desenvolvimento das pessoas, né? Esse, inclusive, tem sido o nosso desafio aqui, é como é que a gente salva tempo desse time para que ele trabalhe mais com olhar no futuro. Vana, e onde ficam também o bem-estar e a qualidade de vida dentro desse processo? A partir do momento que vocês automatizam e liberam, de fato, esse tempo para o RH poder fazer mais, como que você enxerga a contribuição para que dentro dessa ótica da qualidade de vida o RH também possa prosperar mais e ter ações ainda mais efetivas? Ah, com certeza, né? A gente sabe, o DP do passado sempre foi muito conhecido pelo excesso de jornada, excesso ao fechamento da folha, a gente trabalha, vira noite, trabalha sábado e domingo. Então, isso é uma realidade que a gente já tem, e na Sodexo, principalmente, nós temos um compromisso de tentar combater há muito tempo já, exatamente nesse sentido, de trazer qualidade de vida para as pessoas, para que o fechamento da folha de pagamento não seja um martírio, né? Aquela coisa pesada que eu tenho que fazer mais horas, enfim. Então, a gente tem trabalhado muito. E aí, não é só uma questão de tecnologia, é muito também uma questão de processos, de revisão de processo, né, encadeamento de tarefas, e com certeza, não diria que é o caso da Sodexo, mas no mercado a gente vê muitos times ainda de RH, principalmente no fechamento da folha, que tem um excesso de jornada aí, é pesado, não é uma coisa fluida, né, é uma coisa pesada mesmo. E aí, nesse sentido, a tecnologia vindo tem um ganho de qualidade de vida importante. Muito bom. Pessoal, a gente está encaminhando para o final. Quero fazer uma última pergunta que eu vou direcionar para vocês dois. A gente pode começar por você, Marcelo. Bom, como o tema da nossa conversa é tecnologias que estão mudando o RH, Marcelo, eu queria que você pontuasse, assim, poxa, se a gente fosse... Eu tenho uma empresa hoje que ainda não é tecnologicamente tão avançada, a transformação digital ainda não está dentro da cultura da minha empresa. Como que eu começo essa jornada? Qual que é o primeiro passo? O que você acha aí mais crucial para eu começar bem aí a transformar a cultura do meu negócio com tecnologias cada vez mais maduras e que fazem a diferença para o negócio? Eu diria que o ponto-chave é o autosserviço. Na verdade, ele não se aplica só a RH, né? A gente vê esse movimento em todo lugar, né? Banco, daqui uns dias não tem agência. Tá tudo Uhum. autosserviço e na prática talvez você se sinta até melhor. Por exemplo, antes você tinha que pegar fila no banco, agora você faz com autosserviço e tem uma qualidade melhor. Compras, daqui uns dias não vai ter loja, vai ser tudo online, tudo autosserviço. Então, sim, o mundo está caminhando para o autosserviço e eu acho que o RH também deve caminhar para o autosserviço. O desafio, como eu disse, não é a tecnologia, mas sim a adesão. Porque o autosserviço ele existe com um portal de autoatendimento, que não é, vamos dizer, uma tecnologia nova. Isso já existe há 20 anos. E tem empresas que têm, mas o RH continua lotado, cheio de solicitações. Então, apesar de ter a tecnologia, ainda o problema existe, ainda a demanda existe. Então, o cenário que foi colocado da Sodexo, e nós temos outros clientes também do mesmo porte, é o mesmo de outros clientes. Então, esse desafio aí de já investimos muito em tecnologia, mas ainda nos vemos presos no dia a dia para fechar a folha, para fazer as atividades
operacionais. Esse é um cenário, eu diria, muito mais comum do que o contrário. E as empresas têm investido no autoatendimento, só que agora, com a IA, a gente consegue elevar, como eu já mencionei antes aqui, o autoatendimento para um nível muito mais fácil, vamos dizer. Porque eu não preciso saber onde é que é o autoatendimento, qual portal, tem que logar, qual que é a minha senha. Eu não sei qual que é a minha senha. Mas entrar no meu WhatsApp e fazer uma pergunta da minha dúvida que está na minha cabeça, eu consigo. Então, o desafio permanece o mesmo, que é a adesão, mas as novas tecnologias permitem um atrito menor para que essa adesão efetivamente aconteça. Então, se vai começar, eu começaria com autoatendimento, porque se as pessoas já se autoatenderem e forem felizes, satisfeitas com aquele atendimento, por si só eu já consigo partir para um segundo estágio, porque se eu tentar partir para um segundo estágio sem resolver o primeiro, vai acontecer o que nós acabamos de falar, o primeiro vai nos engolir e nós não vamos conseguir ir para o segundo. Então, enquanto esse primeiro estágio não for resolvido, ele vamos dizer, a maior parte do tempo que a gente gasta. Resolvendo ele, a gente consegue trabalhar em outras camadas de evolução. Bom, agora por fim, sua vez, Vana. A dica de ouro aí para o RH chegar com tudo, com os 2 pés no peito nesse futuro tecnológico. Bacana. Eu acho que o RH tem sido inundado, né, nos últimos anos por uma série de soluções de sistemas, enfim, né? Mas se eu tivesse que dar uma dica, eu acho que, como o Marcelo disse, a inteligência artificial veio, está aí, chegou com tudo e o avanço vai ser muito rápido, né? Isso vai trazer uma facilidade para as interações, porque a gente vai deixar de pensar em sistemas, eu preciso entrar no sistema tal para ter uma única entrada e navegar, o colaborador poder navegar o usuário por esses sistemas de uma forma transparente, né? Mas, se eu tivesse que dar uma dica, eu diria que não adianta a gente colocar tecnologia, sistema, se a gente antes não faz um trabalho prévio, que é de revisão de processo, de simplificação, porque senão você automatiza o caos, você automatiza um processo que é ruim, e aí o que já era ruim no papel ou num sistema, ele vai ficar pior ainda, né, numa interação, isso gera frustração, enfim. Então, a dica é: a gente precisa aportar tecnologia, mas a gente tem que ter um mindset simples, da simplicidade, da agilidade dos processos, né? Então, acho que essa mudança de chave que a gente precisa sair daquele RH burocrático, do compliance, e em certa medida a gente tem que manter isso é óbvio, né? A gente está aí com leis muito rígidas em relação à proteção de dados, mas dentro dos limites, a gente ter a visão da simplicidade. Porque senão eu pego algo ruim e automatizo, e aí, com alcance ainda maior, eu posso gerar um efeito contrário, né? Então, minha dica é essa. Muito bom. Marcelo, Vana, muito obrigado. Parabéns por todo o trabalho desenvolvido na LG Lugar de Gente, na Sodexo, que não à toa foram reconhecidas mais uma vez pelo público de RH, indicadas ao Top of Mind de RH. Agradeço muito a participação de vocês e agradeço muito também a você que está nos assistindo. Como a gente falou de Top of Mind de RH, já deixo aqui a dica para você, profissional de RH, correr lá para o site do Top, fazer o seu cadastro e votar na segunda fase. O Top está bombando, a gente tem o nosso maior colégio eleitoral, a gente está batendo recorde de votos, mas ainda falta um voto que é o seu. O cadastro é bem rápido, você vota em quantas categorias desejar, em quantas marcas, em quantos profissionais você quiser e ajuda a fortalecer esse trabalho tão rico dos RHs no Brasil, que vem crescendo cada vez mais. E claro, fica o convite também para que você acompanhe todas as outras atrações das nossas 6 trilhas de conteúdo. Tem muito assunto bacana, tem muita coisa legal acontecendo. Tenho certeza que você vai gostar muito do que a gente trouxe aí no Sync este ano para vocês, tá bom? Pessoal, a gente se vê em mais uma outra atração. Muito obrigado a você pela participação, pelo carinho e até mais. Para conhecer mais sobre o prêmio e todos os indicados, tenha sempre por perto os anuários Rumo ao Top e os eleitos. Acesse e receba a edição impressa ou digital.
A votação para o Top of Mind de RH termina no dia 30 de setembro. Acesse e vote. Garanta seu lugar na noite de premiação deste ano. Os ingressos já estão à venda. E não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais. Marque Top of Mind de RH no LinkedIn e Instagram e a nossa hashtag 28TopRH.